Com a nossa entrevistada, que já vai aparecer conosco aqui em tela, essas regras para alunos, regras para professores. Cláudia Costin, especialista em educação. Professora Cláudia, bem-vinda aqui à nossa programação da CNN. Pergunta bem objetiva. Já era tarde? Ou a decisão foi um pouquinho exagerada? Calma lá, não precisava ser tão absoluto desse jeito. O que a senhora achou? Olha, bom dia. Bom Então, dia. Elisa, um prazer falar com você e com os assinantes da CNN. Ah, eu acho que estava na hora, para dizer bem precisamente. Vários países adotaram medidas semelhantes. Assim como você bem falou, problemas de saúde mental decorrentes de excesso de tela, mas há problemas adicionais. O celular é um grande distrator, ou seja, ele distrai a atenção de crianças e de adultos também. Só que nós adultos temos o que é chamado de córtex pré-frontal, que é essa parte do cérebro que controla autodisciplina, autorregulação, a gente tem ele mais desenvolvido, mais maduro. As crianças e os adolescentes ainda não. Então, ter um celular do lado, mesmo que desligado, ah, tira a atenção da criança não só no que fala o professor, mas nas atividades que estão sendo feitas em sala de aula. Mais do que isso, a criança não brinca no recreio. E brincar é fundamental, dizem os pediatras, para o pleno desenvolvimento das crianças. É bom lembrar que a escola não é só lugar de aprender, desenvolver competências cognitivas, é também lugar de ser introduzido na sociedade maior do que só a família. Então, o não brincar prejudica as crianças e a distração decorrente da presença do celular também. Foi em tempo, foi uma boa decisão. E é muito sedutor, né? Clarissa e Basília também aqui com a gente. Quando a gente está conversando com um amigo, e não é horrível? Vamos combinar, gente? É horrível. Você está conversando com alguém, a pessoa fica assim, não, estou prestando atenção, só... Você se sente desprezado. Vamos combinar? Acontece, né? Oi, o que você falou? Exatamente isso, Basília. Cláudia, você tá aí? Sabe qual é o problema? Porque a gente detesta e a gente faz igual. Todo mundo acaba repetindo isso. É a mesma coisa que dizer assim, não, é horrível para criança, realmente. Não, criança, para de mexer aí no... Como é que faz isso, né, Basília? Porque a gente também não dá exemplo para a criançada. Eu estava pensando algo bem parecido, tá, Elisa? Olha, a gente nem trocou mensagem aqui no celular, mas eu acabei de receber uma lembrança de uma pesquisa feita pelo Instituto Nexus de novembro do ano passado, que mostra que 86% dos brasileiros são a favor de algum tipo de restrição ao uso de celular, 54% da população são favoráveis à proibição total dos aparelhos, 32% acreditam que o uso do celular deva ser permitido apenas em atividades específicas, pedagógicas, didáticas, ou seja, por esses números você tira a informação de que uma maioria compreende que precisa de regra, né? De mudar esse instituto celular, pelo menos o uso dele aqui no Brasil. Mas na prática, a gente mesmo, enquanto adulto, reproduz estes comportamentos indevidos, né? De ficar prestando mais atenção no celular do que nas pessoas. Professora, muito obrigada mais uma vez pela entrevista. Adoro falar com a senhora nas redes sociais e também aqui na CNN. Eu queria compreender um segundo ponto nessa aprovação da lei, além do sentido prático de não pode usar. Como que as escolas podem recuperar o tempo que passou? Porque essa lei, né, projeto que agora é lei de fato, fala nos efeitos psíquicos que os professores, as instituições públicas e privadas devem ter atividades para debater este assunto e até falar do que foi feito antes, né? Dos impactos negativos pelo uso do celular até aqui de maneira tão constante. Como faz isso? Bom dia, Basília. Um prazer falar com você também. Tem muita coisa que precisa ser feita. Antes mesmo de responder tua pergunta, eu vou falar de educação midiática.
A Base Nacional Comum Curricular corretamente inclui o conceito de educação midiática. Você precisa educar crianças e jovens para navegar com segurança na internet. E não precisa ser, essa educação não precisa ser só via celular, precisa ser dentro das telas em geral. Como entrar em redes sociais, né? Recentemente a Austrália proibiu jovens de menos de 16 de entrar em redes sociais, mas lembrando que 16 o aluno está no ensino médio, o ensino médio deveria ter conteúdos associados à educação midiática. Mas respondendo mais diretamente a tua questão, é bom lembrar que o Rio de Janeiro foi o primeiro município que fez uma lei desse tipo, e ele já tem algum tempo, e tiveram tempo de avaliar o impacto. E, interessantemente, o impacto não foi só na aprendizagem, foi também na saúde mental dos alunos por autodeclaração. Quer dizer, os alunos se dizem mais engajados, mais tranquilos, teve um impacto. E nos outros países há muita pesquisa já mostrando efeitos positivos e um trabalho feito para a saúde mental. E esse trabalho só funciona, Basília, se for acontecer tanto na escola quanto em casa. Tem um livro muito bom do Jonathan Haidt que chama Geração Ansiosa. Eu recomendo muito quem puder ler esse livro, e ele fala da importância de em casa não só os pais não estarem nas refeições olhando o tempo todo para o celular em vez de interagir com a criança, mas também controlando o tempo de uso de celulares. E muitas vezes a criança vai dormir com o celular. Os professores me falam, diferentemente do computador, que é fácil de tirar, o celular acaba ficando no quarto com a criança. E os professores muitas vezes me falam, a criança chega com muito sono na escola. Muitos deles, especialmente adolescentes, ficam a noite inteira no celular, nas redes sociais. Então, de fato, cabe um trabalho conjunto entre escola e família. E é bom que na regulação se fale tanto disso, nessa regulação que tem 30 dias para ser feito, mas também de onde se guarda o celular na escola. Porque se ficar na mochila, e nesse sentido São Paulo acertou de falar que não deveria estar na mochila, cada escola deveria definir um local para a guarda do celular, onde deixar o celular. Em alguns países, eles têm estantes onde a criança coloca num recipiente lacrado, deixa lá e retira ou com autorização do professor ou na hora de sair. É bom pensar nessa hipótese. Clarissa? Professora, muito bom dia. Obrigada pela participação aqui no Live CNN. Professora, eu gostaria de perguntar para a senhora a sua avaliação a respeito da maneira como a gente viu essa temática ganhar projeção nacional. Porque, como a senhora disse, a gente teve uma lei estadual ali, teve no Rio de Janeiro há bastante tempo, a gente tem mais recentemente aqui em São Paulo, e isso acabou puxando o debate nacional a favor de um projeto que estava com dificuldade de obter consenso no Congresso Nacional. De que forma, na opinião da senhora, essa pressão da opinião pública também, porque foi a união de todas as forças políticas em torno desse tema que viabilizou essa votação de maneira rápida, de maneira célere, a partir do momento em que se observou que havia nos estados bastante aceitação a essa proposta, né? É verdade, foi bom você lembrar disso, Clarissa. Bom dia. Houve um grupo de pais, inclusive, se não me engano, chamam Desconectas ou Desconectadas, que fez pressão para que isso acontecesse, uma pressão positiva da sociedade civil. A lei do Rio é do município, não é do estado, mas é uma lei que teve um papel, ela começou como um regulamento escolar, né, já há alguns anos, e depois virou uma lei municipal e foi ampliada para incluir o recreio por recomendação dos pediatras. Também pressão da sociedade, não deixa de ser pressão de especialistas ou da sociedade civil. E isso mostra como é que se formam consensos. Lógico que também ajudou o fato que outros países têm leis semelhantes. A percepção do problema cresceu muito na sociedade civil, dos pais e dos professores.
Professora, lhe perguntando agora sobre as questões cognitivas, né? Porque a gente já compreendeu que isso pode alterar a relação da criança com o mundo, assim como nós temos as dificuldades. Entre amigos, altera a relação, no trabalho, altera a relação, né? Você sentar no sofá ao lado de um idoso com a ilusão de que você vai interagir com esse idoso, mas aí você fica assim, com o celular na mão. Não, você não está interagindo com o idoso, né? O idoso, inclusive, se sente escanteado, menos importante do que a sua interação com o mundo. Ou seja, você nunca está no mundo presente. Você está sempre no mundo virtual. Quando a gente fala das crianças, muitos estudos dizem, por exemplo, eu estou lembrando aqui de estudos dos Estados Unidos, do Brasil, o próprio pessoal da Federal de Santa Catarina fez esses estudos, que a criança olha menos para os pais por causa do excesso de telas. A criança tem um delay, uma demora para responder os pais por causa do excesso de telas. Que isso faz ela se alimentar mal, todos nós. Tu imagina a criança, por causa do excesso de telas. E aí, professor, isso acaba encaminhando até para outros diagnósticos emocionais da criança, cognitivos, quando na verdade o principal problema é o excesso de telas, professora. Com certeza. E não é a existir em telas. Sim, a criança pode, com supervisão, entrar no celular em determinados horários, e o celular é de utilidade, quer dizer, nós adultos usamos para fazer pesquisa, para coisas diferentes, e a criança pode fazer isso. A questão é a palavra que você usou, excesso. Quer dizer, quando a gente tem excesso de tela na vida, é ruim para crianças, adolescentes e adultos. E rouba tempo de interação social e prejudica a interação social e o desenvolvimento pleno das crianças. Então, sim, nós temos que aprender a usar algo que pode virar um vício sem que torne-se um vício. Por isso que essa proibição tem tanto sentido e por isso que esse apoio à saúde mental, que foi a pergunta da Basília, faz particular sentido. Então, na regulamentação, espero que sugestões adicionais sejam feitas nessa direção. Queria só lembrar que em janeiro de 2019, se não me engano era em janeiro, foi aprovada, aliás, foi derrubado o veto presidencial a uma lei que determinava que as escolas fossem atendidas por